Pessoal, boa noite. Estamos aqui, o Daniel não pôde estar presente hoje e aqui estou na difícil missão de tentar substituí-lo. A gente faz com boa vontade. Eu acho que o telefeiro espírita tem que estar sempre pronto para servir. E o tema de hoje é recorrente, que estão estudando aqui o Livro dos Médiuns. E eu achei por bem a gente falar um pouco a respeito da missão do médium, que você já deve ter ouvido, lido, mas sempre é bom a gente lembrar mais um pouquinho e estar inserido no tema do curso que vocês estão fazendo aqui às sextas-feiras. Então é uma palestra rápida, praticamente mais com lembranças de todos os que já estudaram, leram, estão estudando a respeito. A primeira coisa, o que seria missão? Missão seria o encargo, incumbência, e no caso dos médiuns, uma delegação divina. É esse intuito, uma delegação divina, médium. É uma palavra, o que significa essa palavra médium? Medianeiro, vem do latim, significa intermediário entre duas forças, né? Encarnados e desencarnados. Faz a conexão entre o mundo encarnado e o mundo dos espíritos. É uma ponte. E a gente tem que falar muito a respeito da missão, da responsabilidade, do compromisso. Não é brincadeira ser. As pessoas acham assim, no caso, eu sou passista, fiz o curso de passe, mas nunca está pronto para o passe. Sempre acha um problema, acha que é muito bonito, tal. E a partir do momento que começa o seu exercício de doação, que o Espiritismo é isso, nós sabemos que não temos necessidade de assumir nenhum compromisso. Mas a partir do momento que você assume o compromisso, você assume para você e para a espiritualidade, no caso do passista. E o grande problema do centro nosso aqui é, às vezes, que faltam passistas. Tem cursos, tem tudo e não vêm, não se habilitam. Acham que o compromisso, o centro, vem uma, duas vezes e os compromissos do mundo material são mais fortes. No caso dos médiuns, que é mediunidade? Mediunidade é simplesmente uma capacidade natural. Kardec diz que todos nós somos médiuns. Temos essa habilidade, essa capacidade da gente fazer esse intercâmbio. Mas uns têm mais uma capacidade mais apurada, que já chegam, desabrocham mais rapidamente, e ele tem a obrigação de servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a mediunidade, foi o Espiritismo que inventou, que criou a mediunidade? Vocês sabem que não. Desde os tempos primitivos, já. Tanto é que já existia que Moisés teve que proibir a comunicação com os mortos, que estava virando uma febre. Qualquer coisa, os médiuns já faziam essa comunicação e teve que pôr um freio, que estava desenfreado. Mas não sendo o Espiritismo que criou, mas também é o que mais estudou a mediunidade, que foi ver exatamente esse intercâmbio sobre a ótica da lógica, da razão, que a doutrina espírita é prima para isso, razão e lógica, onde tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão de ser. E aí, então, esta seria a mediunidade. Médium, aquele intermediário que faz essa ligação, e mediunidade, esse dom que pode ser aprimorado, desenvolvido, que faz as pessoas assumirem esse compromisso, essa missão. Não é brincadeira. As pessoas levam, às vezes, ou ergue muito
o nariz e se julgam pessoas melhores que é médium. Orgulho, desvios para o dinheiro, para a fama, para o poder. E isso aí não é o ideal, porque na realidade é uma missão, é um compromisso que nós temos. Nós vamos ver aqui que a maioria dos médiuns são os espíritos mais compromissados que existem, que pedem a mediunidade exatamente para, com essa doação, eles se redimirem do seu passado, às vezes muito duro, que através dessa doação mediúnica, ele vai drenando e vai purificando o seu perispírito. Então o médium, nada mais, nada menos, quando acontece que ele vem com essa predisposição, é uma opção dele lá no planejamento reencarnatório. Todos nós passamos pelo um planejamento reencarnatório. Quando é avaliado as nossas deficiências, que precisam ser eliminadas, as nossas virtudes para serem aprimoradas, e quando se faz esse planejamento, aquele espírito endividado, às vezes ele pede, olha, eu me comprometo a ir para ser um médium, para ajudar os meus irmãos encarnados e desencarnados, fazer esse intercâmbio de doação. E não é fácil ser médium. O médium é tentado, nós vamos ver aqui. O mundo chama, o orgulho ainda é muito latente em nós ainda, nós somos orgulhosos. Então, as pessoas às vezes se engrandecem por ser médios psicográficos, outros videntes, e cria-se como se fosse alguém superior a outro, e não são. Somos aqueles missionários que precisam mesmo exercer com dignidade esse dom, essa prática, porque é um compromisso assumido. Tudo aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual para a nossa chegada aqui, será nos cobrado, é óbvio. Quando desencarnarmos, vamos ver o checklist nosso lá. E aí? Você se comprometeu a isso, o que você fez? Faltou isso, isso, isso. O que tem que fazer? Vai ter que voltar e refazer. Então, a gente tem que pensar nisso. Outra coisa, quando lá no planejamento reencarnatório, quando ele se propõe a isso, normalmente o pessoal da colônia espiritual que ele está, vai trazer um apoio espiritual também para aquele médium. Se você vai se fazer, não vai lhe faltar auxílio espiritual, mas lembre-se que você tem um livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher, como nós todos temos. Mas com uma condição, somos responsáveis pelos nossos atos. Então, livre-arbítrio, causa e efeito, não podemos escapar disso. Então, você vem com uma missão boa, chega aqui, se deturpa, a responsabilidade é de quem? De cada um de nós, é óbvio. Então, não é credor de uma proteção especial que o pessoal da colônia vai te dar. Não, é um auxílio de proteção, assim, de intercâmbio mesmo, vai guiá-lo na sua senda durante o tempo que ele estiver aqui exercendo com dignidade a mediunidade. Então, aí a gente vai vendo. Nós temos aqui na casa um curso de educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, aos sábados. Então, as pessoas vão estudar, temos que conhecer. Nós não podemos esquecer de uma frase do Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não tem que escapar. Precisamos estudar, precisamos entender o que ocorre, o que é a mediunidade. Quantos tipos de mediunidade existem? Uns veem, outros ouvem, videntes, audientes, outros falam, psicografam. E aí, quantos? Outros são sensitivos, outros são intuitivos. Quantos estão aí psicografando coisas fantásticas, trazendo? Mas as pessoas às vezes se perdem. Então, tem muitos que só se prendem a procurar psicografias, para saber o que meu parente, o que meu amigo, o que meu filho está fazendo no mundo espiritual. Ora, se nós estudarmos, vamos esperar, mas não precisa ficar com essa ânsia, porque, gente, nós sabemos
que o telefone só toca de lá para cá. Aquele espírito está pronto para trazer uma comunicação? Não sabemos. Mas nós podemos saber como que ele está. Qualquer um de nós sabe. Se meu pai era uma pessoa boa, tranquila, honesta, cumpridor, ele deve estar, continua sendo essa pessoa boa e honesta. Se ele for uma pessoa negativa, que maltratava minha mãe, fazia isso, fazia tudo aí, ele continua sendo uma pessoa má, do mesmo modo. Ninguém muda, porque morreu, porque desencarnou. É uma lógica natural. Então, deixe naturalmente, vamos encontrá-los, mas tem muitas coisas, através da psicografia, maravilha. Mas também não é só disso que vive. Então, é um direito de cada um fazer, mas certas coisas têm que ser pautadas pelo equilíbrio, sempre o equilíbrio. A gente tem que ficar tranquilos, serenos. E como saber? Quantos sonhos nós temos quando nós emancipamos a alma dormindo? Nós encontramos, sonhamos com os pais, com a esposa, com filhos, sonhos bons. São encontros do mundo espiritual. Então, isso aí, equilíbrio. Nós, espíritas, temos que pautar nossa vida pelo equilíbrio. Nem a mais, nem a menos, sempre equilibrados. Sempre pensando bem o que eu estou fazendo, o médio pelo menos. Eu estou agindo realmente como um medianeiro de Jesus, né, entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Eu sou uma pessoa digna para isso? Esses espíritos que dizem que eu estou recebendo, a minha condição moral, dá para saber que esse espírito de luz é mesmo? Será que é mesmo? Se for, eu vou me engrandecer? É a gente sempre analisar, sempre ficar tranquilo nas comunicações, questionar sim, devemos questionar. Baixar o orgulho, o egoísmo e deixar as coisas fluírem naturalmente, sempre chamando os nossos amparadores espirituais para as nossas vidas. O dia das reuniões mediúnicas, preparar desde as primeiras horas da manhã, com alimentação, regração no sexo, calma interior, sossego, equilíbrio, meditação, entrar em sintonia durante todos os dias, para vir e servir de medianeiro mesmo na reunião, dando passagem para irmãos sofredores, que ainda não sabem ainda se já desencarnaram, estão rodando por aí, e chegam numa mesa mediúnica para serem auxiliados. É isso a função. O dirigente tem que estar preparado para aquilo, o doutrinador tem que estar muito preparado, físico, emocional e espiritualmente. Não tem como escapar disso, para que tudo se proceda em equilíbrio, em harmonia. Esse é o nosso objetivo, e é o objetivo do médium. Então, existe uma gama de tipos de mediunidade. Não vamos aqui explicitar cada uma delas. Vocês estão estudando o livro dos médiuns, se já não estudaram, vão estudar ainda essa parte, para entender basicamente. Então, falamos de missão. A missão dos médiuns, muito importante. E a primeira missão é cumprir a missão. Parece absurdo falar isso, mas é verdade. Quando desaponta, começou a aflorar a mediunidade, lembremos-nos do Espírito de verdade. Amai-vos e instruí-vos. Vamos estudar o que está ocorrendo, para que eu não seja um médium que estou só com animismo, estou falando de minhas vidas passadas, achando que estou falando com espíritos. Tem que estudar, tem que saber como está a minha vida moral no mundo aqui que vivemos, se eu sou casado ou não, como estou na família. Tudo isso faz parte do que, gente? Da transformação moral. E o médium, por excelência, é o primeiro, deveria ser o primeiro a promover a sua transformação moral, para que as suas comunicações fiquem cada vez melhores, mais amparo espiritual ele tenha. Então, é esse o grande objetivo, transformação moral. É uma grande missão. E, normalmente, os médiuns têm que ter a sua pequenez
de saberem não se engrandecerem jamais de serem as pessoas melhores, se julgarem as pessoas melhores. Não. Baixar a bola. Muito cuidado com os elogios. Oh, você foi muito bem, tranquilo ali. Calma. Sem engrandecer, entenda. O médium deve se limitar a cumprir o seu papel, empenhando o melhor dos seus esforços. É o que eu disse há pouco, dia das reuniões mediúnicas, é dia do trabalho do médium. É um dia totalmente especial. Como deveria ser, mas esse deve ser especial. É o dia de preparação. É o dia de servir ao Senhor. Fazendo bem, trazendo tudo isso para as pessoas. Isso que é importante que deve fazer. Conscientes que quem está sendo beneficiado é o médium. Podem ter certeza disso. Quanto mais doamos, mais recebemos. É uma coisa natural. Não tem como a gente escapar disso. Então, fazendo isso, a vida vai se tornando cada vez mais entrando naquele ritmo bom de causa e efeito. Causas boas, efeitos bons. Causas ruins, efeitos ruins. É da lei. Não podemos escapar disso. É da lei. Ninguém é culpado pelas nossas mazelas, a não ser cada um de nós. O dia que nós todos colocarmos na nossa cabeça que ninguém é culpado de nada e que nós temos que olhar para dentro de nós, nós estamos evoluindo. Os médiuns devem manter o equilíbrio psíquico, emocional e físico. Briga em casa. Como que vai trabalhar numa reunião mediúnica se saiu em desarmonia no seu lar? Está doente, empanturra de comida, bebe, está até aqui. Como que vai? Como que vai fazer uma comunicação bem se ele está em desequilíbrio físico, com tanta comida? Então, tudo isso faz parte. Então, médios, os que estão, sabem disso, os que estão preparando para se tornar trabalhadores na casa espírita, também atentem para isso. E isso vale também para o passista. Tal qual o médium, o passista também é um trabalhador que assumiu um compromisso, não lá no mundo espiritual, como médium, necessariamente não, mas assumiu aqui, na casa espírita, fez o curso, trabalhou, e simplesmente o mundo lá fora é mais forte. É um dia da novela, é o dia do jogo do Flamengo e do Grêmio, e tem que ir volta, e realmente, o centro fica depois, hoje não estou afim, chove, o dia que chove o centro não vê ninguém, é impressionante. Acho que é a turma que não foi na Arca de Noé, sabe, que ficou para fora, que morreu afogado, que morre de medo de chuva e não vem, só pode ser. Então, é um caso para a gente pensar. E uma coisa mais importante, que às vezes até é recorrente falar isso, é uma bobeira falar isso, mas o mais importante do médium é ele ser bom, ser uma pessoa boa. Se o médium não age por amor, por vontade, por devoção, não por obrigação, aquele que fala que saco, eu tenho que ir no centro hoje porque tem uma reunião, tem tanta coisa para fazer aqui, eu tenho que ir. Não. A vinda à casa espírita do trabalhador espírita tem que ser por devoção. Hoje é o dia que eu vou me doar um pouquinho, como passista, como médium ou como frequentador de uma palestra espírita para aprender, reconhecer. É isso que é importante. Então, tem que ser bom, agir por amor. Fazer com benevolência as coisas. Se doar, é doação. Mediunidade é doação, simplesmente doação. Se não, o dom da mediunidade vai valer muito pouco. Fez, mas o que agregou na pessoa, esse trabalho? Eu fui médium quando eu estava lá. Mas o que você fez de bom na mediunidade? Eu fui lá, tá? Como que você foi? Você era um médium humilde, simples, entendiu que aquilo ali, a sua capacidade mediúnica é algo que veio para servir ao próximo, para que você se ajude ajudando. É as perguntas que a gente faz. Vai valer muito pouco aquele que se desvirtua
da mediunidade. E podem ter certeza, a mediunidade é um caminho de evolução, sim, mas não é o único. Não é o único. Todos nós aqui estamos no caminho evolutivo. Cada vez que você se modifica um pouquinho, você tira uma negatividade, acrescenta uma positividade, melhora as suas atitudes, as suas virtudes, estamos evoluindo. Esse é o nosso objetivo. Então não é ser só médio, só passista que vai evoluir. Não. Todos nós estamos no caminho evolutivo, desde que queremos. Livre-arbítrio, causa e efeito. Não podemos esquecer disso jamais. O que fazemos, colhemos. E existem médios, gente, que a gente não conhece, que passam pela Terra, depois que desencarna, que as pessoas falam, de tão simples que são, que não fazem alarde e fazem o bem, extremamente. Médios curadores, quietinhos, que fazem o seu trabalho. Médios psicográficos, médios de incorporação, que fazem um trabalho sem se elevarem, se acharem os melhores, os reis da cocada preta. Esse é o grande problema. Pezinho no chão que a gente tem que ter. Agora, existem aqueles que gostam de luzes. De quantos casos nós temos? Gostam de aparecer na TV, nos programas, fazendo isso, fazendo aquilo. De repente, as tentações começam, e o dinheiro, e tal, e dinheiro. Estamos vendo exemplos aí. Só que a mediunidade, do jeito que vem, como missão, é nos dada, pode ser retirada em qualquer instante das nossas vidas. Se estiver, não está sendo produtiva, ela vai ser tirada. Se as leis dos homens não agirem, a lei de Deus age. Não tem como. É causa e efeito também. Então, essa é a grande missão do médium, é essa aí. Porque não adianta nada ser um grande médium famoso, só para aparecer, se engrandecer por isso, e na realidade são verdadeiros túmulos caiados, branco por fora e podres por dentro, que a gente tem que pensar. Existem médiuns que não estudam, nunca estudaram, são dons, espíritos bons. Lá nas tribos, os pajés, os xamãs, ajudam com as ervas, com as benzedeiras, as bênçãos, estão lá fazendo o trabalho, tão bom quanto aquele que está aqui no mundo civilizado. Então, na realidade, a missão do médium, a verdadeira missão é simplesmente despertar nas pessoas uma reflexão. O que é um médium? Não é aquele cara que está fazendo, vamos ver lá, ele vai reincorporar, vai falar, vai trazer... Não. É mostrar às pessoas, principalmente aos não espíritas, que existe, sim, a sobrevivência do espírito. Que as pessoas não morrem, nunca mais, ou vão para o céu, ou vão para o inferno, isso não existe mais. Não tem como escapar. Então, essa sobrevivência, e eles trazem notícias, vêm mostrando, por exemplos, o que está ocorrendo. E através dessas comunicações, você analisa. Meu Deus, eu pensei que meu pai e minha mãe estivessem bem, mas ela não era tão pessoa. Onde será que eles estão? Como? Será que eu preciso ser médium, só médium, para me entrar em contato com os entes queridos, amados, que estão no mundo espiritual? Não. Todos nós temos essa capacidade. Quando entramos em sintonia, é os pensamentos que nos ligam. Não tem distância que nos separe. Nosso pensamento é forte quando nós ligamos, conversamos com nossos pais que já se foram, nossos filhos, nossos amados, seres amados, quando nós ligamos e conversamos. O que pedir? Nada. Precisamos agradecer. Agradecer pelo tempo que vivemos juntos. Aos pais que já se foram, agradecer pelo dom da vida. É a melhor oração que nós fazemos para eles, principalmente se eles estiverem em locais sombrios, ainda nos umbrais, não sabemos. Nós amamos, queremos que eles estejam numa colônia, no melhor lugar. Mas será?
a cada um segundo as suas obras. Ninguém responde por ninguém, a não ser por si próprio. Então vamos, essa sintonia, mandar luz, carinho, gratidão, amor, é a melhor oração. Orações pré-fabricadas, de quantidade, pouco resolvem. 10 Padre Nosso, 50 Ave Maria, feitas com a boca simplesmente, tem muito pouco valor, ou nada, do que um pensamento sincero, jogar luz para aquele ser que nós amamos, que está no mundo dos espíritos. É a melhor que a gente pode fazer. Então, quando agradecemos as curas que recebemos, muitas pessoas vão nas reuniões mediúnicas, os médiuns curadores, que às vezes por merecimento são atendidas, mas as pessoas não se modificam. A função da doença é simplesmente um despertamento para as pessoas. Olha, isso aqui você está sendo curado agora. O que Jesus falava? Quando ele impunha as mãos com a sua energia fantástica e curava as pessoas. Vá e não peques mais. É a senha. Você foi curado. Modifique-se. Não faça mais o que deu motivo para essa doença. E as pessoas, às vezes, não se modificam. E, de repente, aquilo que foi uma bênção volta como outro tipo de doença. É da lei. É da lei divina. É lei cósmica. Não tem como escapar. São 3 leis básicas que eu sempre digo. Livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Não escapamos delas enquanto estivermos ainda nesses mundos duros. Prova e expiação, ainda em regeneração, elas só perdem o efeito quando estivermos em mundos mais felizes. Então, essas são as verdadeiras missões dos médiuns. Agora, teríamos mais algumas considerações a falar a respeito da mediunidade, da missão dos médiuns. Todas as formas de mediunidade são importantes. Não é que o médium psicógrafo é melhor que um médium intuitivo, que é melhor que um vidente, que é melhor que um psicofônico, que é melhor que um audiente. Não. Todos, não tem, nenhum é melhor do que o outro. Todas são bênçãos que recebemos, missões que recebemos. Então, o palestrante que está falando, ele está sendo intuitivo, ele está recebendo energia, está usando a voz através das intuições que vão chegando, é natural. E normalmente os palestrantes são os mais ainda tal qual os médiuns, os mais devedores. Porque quando você está passando aqui para as pessoas, você está servindo para a gente. Então, o Haroldo Dutra sempre diz, que quando ele repete pela 100ª vez uma das palestras dele, ele fala, isso aqui acho que é para mim mesmo. Eu preciso ouvir mais ainda para entranhar dentro de mim, para mim que eu possa me melhorar. É assim que funciona. Então, sempre há necessidade da gente estar olhando para dentro de nós. Autoconhecimento é muito importante. Nós não devemos terceirizar nada. Sempre olhar para dentro de nós, ver o que precisa ser modificado e irmos atrás. Sempre lembrando, semeadura livre, colheita obrigatória. É da lei, não tem como nos escaparmos disso. Temos que pensar sempre desse jeito. E na realidade, mediunidade é sacrifício. É sacrifício. Às vezes a pessoa precisa abrir mão da vida pessoal. Em inconformidade da família, os familiares não aceitam, não gostam, a mulher briga com o marido, por ser médium, e vice-versa. É algo que exige sacrifício, exige doação, como nós dissemos no começo, doação pura, de modificação interior, de aceitar toda essa gama, e ainda, o pior, podemos sim ainda sofrer a influência de maus espíritos. Como? Mas o médium os maus espíritos influenciar, obsediar um médium? Sim. Por que será, gente, que o médium é obsediado? Lógico, porque deu brecha. Porque de alguma forma ele deixou, pela sintonia dele, alguma atitude dele, ele deixou uma brecha para que um espírito negativo influenciasse.
Quando nós fechamos as janelas dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, a sintonia nossa está conectada com espíritos bons, que estão sempre nos ajudando. Quando nós fazemos exatamente o contrário, somos passíveis, sim, de influências negativas. É isso. Por isso a importância do estudo que vocês estão fazendo aqui com o Daniel, o livro dos médiuns, futuros médiuns, para entenderem a responsabilidade. E é um sacrifício. Não pensem que é só palminhas. Não, é dedicação. E se o médium é relapso, e se é uma faculdade muito desenvolvida, ele vai ser influenciado pelo mal. Não tenha dúvida disso. Ah, mas então Deus está castigando, está deixando isso? Não. Quem está deixando é o próprio. É o que a gente tem que sempre observar a esse respeito. E que eu disse no começo, todo médium é um espírito altamente endividado de vidas passadas. Todos. Que em algum, mesmo espíritos missionários que vêm como médios, ainda existem reminiscências do passado, apesar que aí seriam provações. Eles pedem que precisam ainda passar por aquilo para exemplificar, para dar um norte às pessoas. Imagine o que Chico Xavier sofreu com doenças da vista, calvície, e uma série de doenças que teve, sacrifícios. Quem assistiu o filme sabe. A madrasta cutucando ele com um garfo, machucando, lambendo a ferida do outro. Então, é sacrifício. Mas como conseguir então a ser um bom médium? Se conectando com tudo aquilo que disse há pouco, mantendo o máximo possível de equilíbrio. Esse é o nosso objetivo. Não só dos médiuns, mas também de todo ser vivente da Terra. Homem vivente, a gente precisa disso. Então, quanto maior ou menor o grau de mediunidade, é algo do passado que pedimos para vir e para resolvermos. Simplesmente o dom de ajudar o próximo. Aí eu quero voltar ao passista. Vocês já imaginaram quantas pessoas vêm tristes, desarmonizados, querendo um passe, e o passista vem, ele está totalmente desarmonizado? O que vai acontecer de doação e recepção dessa energia? Às vezes vai ser nula. Às vezes nem que a espiritualidade queira agir, ainda fica com algum tipo de deficiência, porque a energia do passista está muito forte, muito negativa. Então, preparação, compromisso. Eu acho que o compromisso na casa espírita é uma das coisas mais importantes que precisa. Aqui nós lutamos há muito tempo e agora acertou com a evangelização infantil. Era uma luta, não tinha, aquela angústia chegava, a professora não vinha, o evangelizador não vinha, não avisava, nada, as crianças aqui, aquela angústia. Até que chegou o momento. Hoje temos equipes funcionando maravilhosamente bem, em revezamento, e criou-se uma rotina, assumiram um compromisso. Então o palestrante que vem aqui, ele assume um compromisso também. O Daniel não está aqui hoje porque ele tem um compromisso que não inadiável, que ele não tinha como, por isso que eu vim aqui substituí-lo. Então a gente vem assumir um compromisso. Aqueles que vêm às palestras, que vêm aos cursos, devem assumir esse compromisso também. Não é o Deus dará, hoje eu vou, amanhã eu não posso, arrumei uma viagem, não, é um compromisso. Compromisso com quem? Com cada um de nós. O palestrante que vem, o passista que vem e as pessoas que vêm aqui. Eles estão tendo um compromisso de melhora, aprendendo para ser melhor, para ser uma pessoa boa. Esse é o nosso objetivo. Cumprir a nossa meta reencarnatória. Assumimos o compromisso, chegamos aqui, desabrochou as nossas aptidões, o que podemos fazer para melhorar as pessoas? Esse é o nosso objetivo. Então, sabemos que o papel do médium é muito importante, exige sacrifício, e os médiuns
são espíritos endividados, que precisam exercer da mediunidade para cumprirem, para se livrarem para as próximas encarnações. Não brinquem, assumam os compromissos, isso é muito importante, assumir compromissos. E aí as pessoas falam assim, por que a vida está tão ruim às vezes? Por que tudo dá errado? Lembrem-se, causa e efeito. Ações que fizemos nesta, já vão dar resultado, às vezes nesta mesmo. Então, se está ruim agora, por que eu teimo? Einstein dizia, né, que as pessoas temem fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. É um absurdo você repetir aquilo, cada vez que você escorrega, você vai cair na casca de banana. Aí eu vou de novo, você vai cair de novo. Então não adianta. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Quer melhora? Vamos mudar a atitude, mudar os pensamentos, mudar o modo de agir. É assim que funciona, para a gente pensar. A missão do médium é espinhosa, não tenho dúvida disso, mas muito bela, muito bonita. Que só vamos ter conhecimento quando desencarnarmos, quando chegarmos do lado de lá. Que foi lhe perguntado para nós, que fizeram dos talentos? Lembre-se das parábolas dos talentos. A mediunidade também é um talento. Ela foi desenvolvida ou foi enterrada e foi devolver do mesmo jeito para o Senhor? Um ganhou 5, outro 2 e aquele outro não fez nada. Então o médium será aquele que não fez nada? O que será? Leiam a parábola que vocês vão ter a resposta. Então, é um talento, não pode ser enterrado esse talento, tem que ser estudado, aprimorado e entender que se veio é por algum motivo. Se tem esse dom é para ser desenvolvido. Para quê? Para quanto mais eu melhorar, eu ajudar o próximo, melhor eu estou sendo ajudado também. É natural, é fazendo, dando que se recebe. Como já dizia São Francisco de Assis, naquela prece maravilhosa, é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, amando que é amado. É assim que é. Sempre nós temos que ir primeiro, para depois fazermos a nossa parte. Então, gente, outra coisa muito séria, médiuns cobrando, dai de graça o que de graça recebeste. Muitos. Tem dom mediúnico que vão lá, põem uma tendinha lá e começam a receber espírito para arrumar namorado, para arrumar marido, trazer de volta, para tirar um outro do lugar para você querer. E aí, como é que fica essa situação? Você veio para ajudar, ajudando, se ajudando. Mas quando começa a mercantilização, você está vendendo algo que não te pertence. Não te pertence. Aí vocês imaginam as próximas encarnações. Não vão ser fáceis. Nós temos nunca esquecermos que somos caminheiros da eternidade. Já vivemos, não sabemos, centenas, milhares de encarnações? Não sabemos. E quantas outras vamos viver? Os desafetos de hoje, precisamos acertar agora. Porque se tem desafeto hoje, porque tem um reflexo do ontem. Estamos juntos agora para nos acertarmos. Se não acertarmos aqui, as próximas terão que ser acertadas. É natural. Porque ninguém é condenado eternamente. Ninguém. Todos nós temos oportunidades. Agora eu pergunto, por que esperar a dor bater a nossa porta? Por que sermos cobrados pela dor e não pelo discernimento, pela razão, entender, o entendimento? É a pergunta que eu deixo para vocês. Pensem nisso. O que estamos fazendo da nossa vida aqui na Terra? Estou vivendo para o após ou estou vivendo só para o agora, o aqui e agora? É a pergunta que deve ser feita, nós fazermos todos os dias para nós. Temos defeitos? Temos. Todos nós temos. Vivemos num mundo de expiação e provas. Não pensem
que o palestrante fazendo aqui, ele é um ser isento puro. Não. Tão inferior quanto tantos outros. Mas no trabalho. E muito será cobrado, porque a gente tem noção do que é certo e o que é errado. Se estamos fazendo, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. É natural. Então, essas meditações, eu trouxe hoje, gente, encerrando a palestra, exatamente dentro do tema que vocês estão estudando, que é o Livro dos Espíritos. O Daniel já deve ter falado, se não vai falar ainda a respeito do médium. É só uma pequena pincelada sobre a missão nobre da mediunidade, do médium, pôr o pezinho no chão, não levantar o nariz e achar que por ser médium é uma pessoa melhor que os outros. Calma, muito cuidado, cobrem-se. Eu estou recebendo esse espírito, mas será que eu tenho capacidade de receber esse espírito? Ou vai saindo correndo, nossa, eu estou recebendo o João Paulo II, já estou lá. Calma. Existem espíritos zombeteiros que estão rodando por aí, que estão fascinando médios, sendo fascinados, obsediados. E eles não têm o discernimento, se for falar, acha ruim, mas tem médios que estão anímicos, totalmente anímicos. Precisa estudar, precisa entender, precisa olhar para dentro, conversar com o seu orientador, fazer perguntas nas comunicações, se é isso. Às vezes é um espírito, os espíritos passam por quem quiserem. Agora vocês acham que um espírito nível, bem, vamos dizer assim, Bezerra de Menezes, ele está disposto a chegar a qualquer hora, o médico fala, vou conversar com o Bezerra agora, para saber o que ele acha disso. Pelo amor de Deus, né, gente? É muita pretensão. Então, a gente tem que ter calma e tranquilidade. Então, esta é um resuminho que eu trouxe para a gente, para trazer para vocês, meditarem um pouquinho a respeito da mediunidade e da missão dos médios. E aí eu deixo para vocês a paz de Deus e muito obrigado a todos.